Olá! No vídeo de hoje veremos curiosidades sobre os Estados Unidos. Assista o vídeo até o final para não perder todas as curiosidades deste vídeo. 1. Os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo. O país tem aproximadamente 9,37 milhões de quilômetros quadrados. Em comparação, todo o continente europeu tem 10,5 milhões de quilômetros quadrados de território. Essa vasta extensão abrange paisagens que vão de planícies até cadeias montanhosas. Além de sua grandiosidade geográfica, os Estados Unidos também se destacam como a terceira nação mais populosa do mundo, com mais de 333 milhões de habitantes. Assim, fica atrás apenas de China e Índia. 2 leis diferentes para cada estado. Uma das curiosidades sobre os Estados Unidos bastante diferente é sua estrutura legal. As leis não são uniformes em todo o país. Isso acontece porque o país se configura como uma federação de 50 estados autônomos, cada qual com sua própria legislação e jurisdição. Assim, regras e regulamentos podem diferir significativamente de uma região para outra. Ou seja, questões que podem ser perfeitamente legais em um estado podem ser estritamente proibidas em outro. O aborto, por exemplo, é permitido na Califórnia, mas não em Idaho ou Oklahoma. A maconha é legalizada em Nova York, mas proibida no Texas e na Geórgia. 3. Pontualidade americana. Apesar de ser frequentemente relacionada aos britânicos, a pontualidade é outra das curiosidades sobre os Estados Unidos. No país, a marcação precisa de horários é uma norma social amplamente valorizada e praticada. Atrasos são considerados inaceitáveis em muitas situações e podem ser vistos como falta de respeito ou irresponsabilidade. Se atrasar para uma consulta médica, uma entrevista de emprego ou um simples encontro social pode causar uma impressão negativa. Essa valorização da pontualidade reflete a importância atribuída ao tempo como um recurso valioso. No ambiente de negócios, por exemplo, a pontualidade é vista como um indicador de confiabilidade e comprometimento. 4. Gorjetas obrigatórias. Uma das curiosidades sobre os Estados Unidos que mais gera confusão entre viajantes é relativa às gorjetas. Mais que um gesto de gratidão ou cortesia, as gorjetas são uma parte essencial da cultura de serviços, especialmente em restaurantes. É comum ver nos recibos uma sugestão de gorjeta que varia entre 15% a 20% do valor total. Do mesmo modo, deixar de dar gorjeta ou oferecer uma quantia considerada inadequada pode ser visto como uma falta de respeito. 5. Pias com triturador. Ao visitar uma casa americana, é comum encontrar pias de cozinha equipadas com trituradores de resíduos alimentares. Essa característica pode surpreender quem não está familiarizado com esse dispositivo. Diferentemente de muitos países, em que os resíduos alimentares são descartados em lixeiras, nos Estados Unidos os trituradores lidam com restos de comida diretamente na pia. Esses trituradores são instalados sob a pia e projetados para moer os resíduos alimentares em pedaços menores. Na sequência, esses restos são descartados pelo sistema de esgoto da casa. Isso elimina a necessidade de lixeiras de compostagem ou resíduos orgânicos, simplificando o processo de limpeza e reduzindo o risco de entupimentos. 6. Café da manhã calórico. Você já deve ter percebido em filmes e séries que há diferenças substanciais entre a alimentação nos Estados Unidos e no Brasil. O café da manhã é uma das refeições em que esse contraste é mais nítido. Enquanto no Brasil é comum encontrar uma refeição matinal mais leve, com frutas, pães e café, os americanos optam por um café da manhã mais calórico. Entre os pratos típicos do café da manhã americano estão ovos mexidos, bacon, panquecas e cereais açucarados. Também é comum adicionar acompanhamentos como xarope de bordo, manteiga e geleias. A primeira refeição do dia costuma ser bastante calórica e rica em gorduras e carboidratos, proporcionando energia para o início do dia. Em contraste, o almoço tende a ser uma refeição mais leve e rápida, muitas vezes composta por lanches ou sanduíches. 7. Feriados sempre na segunda ou sexta. A lista de curiosidades sobre os Estados Unidos continua com uma peculiaridade em relação aos feriados. Muitos acreditam que os americanos têm menos feriados em comparação com o Brasil, mas essa percepção não é totalmente precisa. A diferença é de apenas 2 dias a menos nos Estados Unidos. Os feriados americanos não são fixos em relação ao dia do mês, mas sim ao dia da semana.
Muitos feriados são programados para sempre ocorrerem na segunda-feira ou na sexta-feira, como o Dia do Trabalho. A data é celebrada sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro. Dessa forma, os cidadãos desfrutam de fins de semana prolongados ao longo do ano, o que também facilita o planejamento de viagens. 8. Não existe compra parcelada. No Brasil, a cultura do parcelamento de compras é consolidada e muito praticada. Nos Estados Unidos, porém, essa prática não é comum. Entretanto, isso não significa que não exista a opção de parcelamento nos Estados Unidos. O que ocorre é uma espécie de parcelamento terceirizado, em que uma instituição financeira externa oferece esse serviço. Ou seja, em vez de parcelar diretamente com a loja ou estabelecimento, os consumidores podem financiar suas compras por meio de empréstimo ou linha de crédito. 9. Autoatendimento em lugares inusitados. Uma das curiosidades sobre os Estados Unidos que gera estranhamento entre os brasileiros é o conceito de autoatendimento, ou self-service. A prática é estabelecida há bastante tempo e amplamente adotada em uma variedade de contextos, muito além do que os brasileiros estão acostumados. Existem, por exemplo, caixas de autoatendimento em supermercados. Os clientes têm a opção de escanear e pesar seus próprios produtos antes de pagar. O autoatendimento também é comum em postos de gasolina, onde os motoristas podem abastecer seus veículos sem a assistência de um frentista. 10. Idade mínima para dirigir e consumir álcool. Outra entre as curiosidades sobre os Estados Unidos diz respeito à idade mínima para dirigir e consumir álcool, que pode variar de estado para estado. A idade mínima para obter a Learner's Permit, ou permissão de aprendiz, é de 14 anos em alguns estados, como Alasca e Arkansas. Já as licenças completas são geralmente emitidas entre os 16 e os 18 anos, dependendo das leis estaduais. Em contrapartida, o consumo de álcool só é permitido a partir dos 21 anos em todos os estados. Desobedecer essa lei pode resultar em multas, perda de privilégios de condução e outras penalidades. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!